Vamos lá então. A Pro vai voltar um pouquinho na página 68, lá de história, que era a atividade de ontem, tá? Lá pedia da 69 a 72, mas pedi para vocês lerem da 68, porque senão para vocês não entenderiam, tá bom? Então na página 68 vai falar sobre os moinhos lá, os engenhos, que a gente já falou lá atrás sobre isso. E um pouquinho dos escravos também. Quem fazia o trabalho pesado nesses engenhos? Escravos. E vai falar um pouquinho também sobre a questão do gado, esse gado que hoje a gente trabalha tanto com ele, né? Que são os bois, tinha muito carro de boi, o próprio cavalo, que aqui na verdade nem tinha, mas trouxeram de outros lugares, de outros países, e acabou vindo para cá esse gado para servir de apoio também nesses engenhos, nessas fábricas aí de açúcar, né? Na questão da cana-de-açúcar. Tá. O que houve, na verdade, lá um pouquinho lá atrás, só para a gente entender, é que os indígenas que aqui estavam, eles ficaram trabalhando junto com os portugueses, fazendo o trabalho pesado, até o momento que eles descobriram, ou que eles pelo menos imaginaram, que o Brasil não era só aquilo, aquele pedacinho que eles viviam, que o Brasil era muito maior do que eles imaginavam, tá? Com essa questão, houve então que aconteceu então que os indígenas foram embora, tá? Nessa história dos indígenas ir embora, os portugueses, já expliquei isso também, mas vou explicar de novo, os portugueses tiveram que ir atrás de mão de obra. Qual mão de obra que eles foram? Então, atrás dos escravos, ou quer dizer, atrás dos negros na África. Como que eles vieram para cá? Eles sabiam que iam ser escravos? Não, eles não sabiam. O esquema era o seguinte, mandava-se alguém daqui do Brasil para a África, chegando lá, eles falavam que tinha emprego aqui no Brasil, como eles estavam em guerra, era um país muito pobre, como até hoje é, né? Naquela região era muito pobre. Então, o que eles fizeram? Eles vieram para o Brasil enganados, achando que aqui eles iam trabalhar com trabalho remunerado, ou seja, queriam ganhar por mês. Mas, na verdade, não ganharam nada, não ganhavam nada. Muito pelo contrário, eram tratados como bichos, né? Para a gente entrar um pouquinho, então, nessa página 69, a gente vai ver que houve muitas expedições. Que expedição é essa exatamente que eu vou falar sobre nessa página 69? As das bandeiras. Que expedição é essa? Como eu disse, os indígenas descobriram vários lugares, que existiam vários outros lugares aqui no Brasil, que o Brasil, na verdade, era maior do que eles imaginavam. Então, eles fizeram algumas expedições. Quem fez isso? Só os indígenas que fizeram isso? Não. Alguns portugueses também, alguns europeus, acabaram se juntando aos indígenas e procurando outros lugares. Foram fundando outros lugares, como as cidades que a gente sabe hoje, Santos, São Vicente, São Paulo, né, Rio de Janeiro. Eles começaram a fazer expedições, e uma dessas expedições chamavam-se bandeiras. Quem eram os bandeirantes? Aqueles que faziam parte das expedições bandeiras, tá? Isso está na página 69, aí que ontem vocês tinham que estudar. Na página 70, vai falar um pouquinho mais sobre os bandeirantes. Fala até o caminho que eles fizeram para chegar até onde eles chegaram. Tem até um mapinha aí na página 70 que fala um pouquinho sobre isso, tá bom? E na página 71 é as respostas ou as questões referentes a esse texto. O texto da página 70, ele vai explicar um pouquinho sobre essa questão de mistura dos indígenas com os negros, dos negros com os portugueses e assim por diante. É essa miscigenação, é essa mistura que a gente tem até hoje, tá bom? Então, na página 72, tem um outro mapinha que vai falar sobre a questão de Minas Gerais. Por que chama-se Minas Gerais? Porque muitas minas haviam naquele local e essas expedições, os bandeirantes ou as bandeiras, descobriram essas minas. Foi então que surgiu lá a questão até do Tiradentes. Tiradentes morava lá nessa região, e por isso também que ele até morreu, né? Porque Tiradentes queria que o ouro que eles tiravam das minas ficasse aqui no Brasil, todo o ouro. E não era isso que acontecia, ficava o mínimo possível aqui no Brasil, ia tudo para Portugal, para o rei de Portugal. Tá? Então é isso, da página 69 a 72 é um pouquinho disso. A Pro começou lá na 68 e veio falando sobre isso. Qual o segredo? O segredo é ler para entender a página, o texto e responder as perguntas. É só interpretação, gente, tá bom? Isso é história. Então eu falei um pouquinho sobre os escravos, voltei lá um pouquinho sobre os escravos, falei sobre os engenhos de cana-de-açúcar e também falei sobre os bovinos, para vocês verem que no texto fala desse gado que ajudava para conduzir as pessoas, para mover os engenhos, além dos escravos, ok?